Ótima noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos. É um dia muito feliz aqui para nós. Se você está aqui, é porque, por algum motivo, nos últimos dias você viu alguma das nossas campanhas ou recebeu algum convite e se esforçou para estar presente. Um dos nossos propósitos aqui da Nova Direção, e meu pessoal também, é realmente transformar o mercado de compra e vendas de empresas no Brasil, o mercado de M&A, né, como é tão conhecido aí mundo afora. Nós acreditamos que transformando esse mercado, nós vamos auxiliar empresários, vamos auxiliar a economia, porque nós, nos últimos anos, vimos de perto a dor de cada empresário que quer vender sua empresa e que não consegue, que fica naquela tentativa, quer ter uma aposentadoria e não consegue alcançar aquele objetivo. Por outro lado, empresários que querem investir, que querem comprar bons ativos e não encontram esses ativos ou não se encorajam, não sabem como fazer isso. E no fundo todo mundo perde. E eu posso afirmar isso com precisão, porque das grandes e boas negociações que nós fizemos, todo mundo ganha. Quem vende ganha, quem compra ganha, as pessoas que estão numa empresa que é vendida e que entra uma nova energia, que tem uma nova perspectiva também ganham. Então esse é o nosso propósito e esse webinar de hoje está ligado a isso, a gente divulgar informações e cada vez expandir mais esse mercado de educação e consciência sobre a compra e venda de empresas. Quero começar aqui me apresentando, contando um pouquinho por que eu estou aqui, e de onde que eu tiro tudo isso que eu estou contando aqui para vocês. Eu venho de Mandirituba, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Curitiba, uma cidade pequena. Comecei minha vida a sair com 13 anos de casa para trabalhar, inicialmente no setor de transporte. Posteriormente fui para o setor do agro e aí comecei já a empreender, então já vivi muito na prática, tudo que a gente fala hoje. E durante a pandemia eu vim para Curitiba com a intenção de comprar uma empresa, então eu era o potencial cliente para a Nova Direção, até para esse webinar, alguns anos atrás. Quem me dera eu ter a oportunidade de estar num webinar como esse, alguns anos atrás, seria uma grande oportunidade, porque eu teria encurtado muitos caminhos, e é por isso que a gente está aqui, para encurtar caminhos, e principalmente com mais segurança, com mais energia também, porque no momento que eu decidi procurar uma empresa, eu não tinha muito apoio, não tive empresas que me acompanharam de ponta a ponta, que me direcionaram como eu deveria fazer, e isso fez muita falta naquele momento. Então, quando eu vim procurar uma empresa para comprar, eu entendo que esse mercado tem algumas falhas. E afinal, onde estão as empresas à venda em Curitiba? Quantas milhares de empresas nós temos aqui na região e eu não encontrava nenhuma venda. Se eu não me engano, eu encontrei em torno de 50 oportunidades em plataformas como LX, Marketplaces. E eu tive grandes desafios ao visitar e conhecer essas empresas pela falta de informações, pela falta de comunicação com esses empresários. E foi aí que eu decidi fundar a Nova Direção Negócio. Então a Nova Direção Negócio surge de uma dor que eu tinha naquela época, que talvez seja a tua dor e que é a dor de muitos empresários no mercado. Nos próximos minutos nós vamos tratar sobre os grandes aprendizados nesses últimos anos. Nós vendemos mais de 100 empresas aqui em Curitiba e região, participamos de centenas de negociações, de valuations. Eu posso afirmar aqui que com mais de 1.000 empresários eu já sentei para ouvir a história deles, para ouvir o que eles tinham para contar de tudo que eles fizeram na empresa que deu certo, tudo que fizeram que deu errado. Então, com certeza, a gente tem uma bagagem muito bacana para passar para vocês aqui nos próximos minutos. Então, vamos juntos e que seja uma noite de muito aprendizado e que seja o começo de um grande legado nosso juntos. Antes da gente seguir, quero deixar bem claro que nossa equipe está acompanhando todo mundo aqui nos comentários, então se tiver qualquer dúvida, qualquer questão que não ficou claro, pode comentar aqui, não esquece, não deixa passar, e também não vai faltar oportunidade para a gente estar conversando, Se esse webinar aí a gente estourar o tempo, depois a gente pode conversar, podemos marcar uma reunião, vai ter mais eventos como esse também. Quero começar falando um pouquinho sobre o mercado de M&A, do mercado de compra e venda de empresas no Brasil no ano de 2025. Nós tivemos mais de 1.600 transações que foram declaradas. Isso quer dizer o quê? Que o mercado está aquecido, mesmo com uma Selic alta, mesmo com uma taxa de juros que não é tão favorável ao mercado de M&A, porque o crédito fica mais difícil, as taxas de juros ficam mais altas na hora de levantar crédito para fazer aquisições. O empresário que está com dinheiro aplicado, que talvez seja o teu caso, numa renda fixa, fica mais suscetível a ficar no mundo seguro, no mundo da zona de conforto, no mundo conservador.
Isso acaba também afastando algumas negociações, mas por outro lado, nós temos milhares de negociações que não são divulgadas, né? E que são principalmente esse mercado que nós atuamos, o mercado do low middle market. O que significa isso? É um mercado de pequenas e médias empresas. Hoje, mais especificamente, a nova direção atua em empresas que têm valuation entre 500 mil e 30 milhões de valor de mercado. Temos algumas atuações abaixo disso e outras acima, né? Já fizemos inclusive transações, mas o nosso grande foco está nessa faixa. É onde eu sempre digo que é onde mais existem empresas no mercado. Eu costumo dizer um exemplo aqui em Curitiba. Se você andar por alguma avenida conhecida, famosa, tradicional, vamos dar um exemplo aqui da linha verde. Olhe quantas empresas, na próxima vez que se passar nesse trecho, quantas empresas, ou no famoso contorno, que é tão conhecido, eu mesmo, é a nossa rota para as nossas indústrias, nós temos 3 indústrias ali na região de São José, então olhe quantas empresas você vai encontrar numa rota de 10 quilômetros e pense quantos empresários, quantas pessoas tem dentro desses negócios, empresas que podem um dia ser, e vão ser um dia vendidas, compradas, podem ser negociadas. Então, existe um mundo que eu falo que é a grande massa. Então, se nós olharmos para essa grande massa e pensarmos que esse mercado está lento pela falta de informação, nós entendemos o quanta oportunidade oculta nós temos nesse mercado. E até comentei um pouquinho aqui, quero deixar mais claro, não falei na nossa apresentação, mas nós, ano passado, fizemos 2 aquisições, nós como Grupo ND, como Nova Direção Negócio. Então, nós também fazemos na prática aquilo que nós pregamos. É porque nós acreditamos no produto. E esse ano, no primeiro semestre, também já fizemos 2 aquisições e estamos mirando 3 aquisições para o próximo semestre. Então, o mercado está aquecido e, para te dizer o quão bom ele é porque a gente está fazendo isso na prática. Então, quando eu falei um pouco da renda fixa, é um dos comparativos que eu tenho usado muito nos últimos tempos. Nós recebemos muitos investidores que estão alocando dinheiro ou em renda fixa ou em imóveis, ativos imobiliários, que também é um mercado que está aquecido, sempre esteve, afinal, né? Imóvel, quem investe em imóvel não erra, é um grande ditado que existe por aí. E essas pessoas chegam para conhecer esse mercado de compra e venda de empresas. E eu tenho o dever de mostrar para vocês a grande diferença entre investir em uma renda fixa, investir em imóveis, até mesmo pirâmides. Muitas pessoas vão buscar rendimentos altos com promessas fáceis. Então, nós nesse ano atendemos mais de 10 investidores que caíram em golpes, né? Colocaram 1 milhão, 2 milhões de reais com promessas de rendimento superiores a 2, 3% ao mês. E que não foram verdadeiras, né? Que em algum momento isso deu errado. E é por isso que a gente tenta conduzir tanto empresários para o mundo real, para o mercado real. Investir numa empresa é quando você coloca o teu dinheiro em algo que você pode visualizar, que você pode acompanhar e que você pode fazer movimentos para que esse teu capital esteja sempre progredindo, para que ele esteja em movimento. E mesmo que em algum momento dê errado, você tem muitas formas de fazer contornar, de pivotar, de contar com ajuda. E numa aquisição de empresa, você compra histórico, você compra aquilo que já existe. Você pode inclusive, depois a gente vai falar melhor sobre os mecanismos de compra de empresa, mas você pode inclusive ficar um período dentro desse negócio, entendendo se aquilo realmente é verdade, se aquilo realmente funciona. Você tem direito a olhar relatórios, dados, laudos, então é algo muito mais factível, muito mais real. E é por isso que nós apostamos tanto nesse mercado. E uma vez que nós sabemos o quão bom é investir nesses ativos, aí começam as perguntas, mas e Juan, como encontrar essas empresas? E aí entra o nosso desafio diário aqui da Nova Direção, que cada vez estamos evoluindo mais para estar com mais oportunidades e mais oportunidades qualificadas para vocês, para os nossos investidores. Hoje nós temos um time de marketing, um time comercial muito robusto, então nós fazemos grandes investimentos em campanhas, eventos, como esse inclusive, para atrair empresários que querem vender sua empresa, principalmente empresários que precisam muito vender sua empresa, porque isso é um fator que muda todo o jogo. Então, um empresário que, por algum motivo, quer se aposentar, já está com uma certa idade e não tem sucessor, empresário que está com alguma doença e precisa cuidar da saúde, e aí entra aquilo que eu falei de propósito para vocês, porque eu já vi na prática, empresário com câncer, com alguma doença em estado terminal e que não consegue focar na saúde porque tem que cuidar de uma empresa. Então, nós focamos muito em trazer empresários que precisam vender seu negócio para apresentar para pessoas como vocês, para investidores que também estão buscando bons ativos e fazer essa conexão.
Então, nós temos hoje um leque com mais de 100 empresas que nós temos para apresentar à venda. Estamos focando bastante em indústrias, empresas que prestação de serviço, alguns comércios na área do varejo também aqui em Curitiba, mas de modo geral, empresas boas, empresas que têm um potencial de crescimento, empresas que passem pelo nosso crivo de dizer esse é um ativo que eu posso levar para os nossos investidores, cada um com a sua particularidade. O processo de compra de uma pequena e média empresa, eu costumo dizer que tem que ser muito simples, né? Muita gente complica. Quando a gente fala de M&A, grandes negociações, essas 1.600 transações que eu comentei com vocês num estudo que saíram ano passado, muitas delas levam mais de um ano para serem feitas. Eu já vendi algumas empresas em uma semana, em 15 dias. Eu mesmo já fiz aquisição, né, em um curto período de tempo. Porque quando os ativos são bons, eles vão rápido, as negociações são rápidas. E uma empresa pequena é fácil de a gente mapear, rastrear algumas oportunidades, amarrar em contrato algumas particularidades para trazer segurança para o investidor. Eu vou falar resumidamente aqui como, na minha visão, deve ser o processo da compra de uma pequena empresa. E claro que existem muitas burocracias por trás disso, mas a nossa ideia desse webinar não é ser tão técnico, e sim prático para que vocês entendam o mecanismo e depois, em um segundo momento, a gente pode entrar mais a fundo como funciona o due diligence, como funciona uma auditoria, enfim. Então, quando você encontra uma empresa, a primeira questão muito importante é um termo de confidencialidade, que a gente chama de NDA. Então, a nova direção providencia o NDA, envia para o investidor assina dizendo que ele se compromete em transformar aquelas informações que ele vai receber em algo confidencial, né? Não vai usar aquilo para abrir uma concorrência desleal, não vai usar aquilo para levar para o mercado, porque quando você vai conhecer a história de uma empresa, conhecer a história de um empresário é muito sensível, isso tem que estar bem claro. Inclusive, nós temos um crivo técnico aqui, que nós só levamos para apresentar investidor para um empresário, pessoas que a gente confia e conhece que são boas pessoas, pessoas confiáveis. Uma vez que assina o NDA, aí o investidor pode ter acesso a informações como faturamento, DRE, balanço, alguns relatórios da empresa e principalmente fazer uma visita, porque um pequeno negócio ele exige muito isso, de você conhecer na prática, de você entender o produto, de você entender o serviço, de você conhecer a história daquele empresário e entender como que ele chegou até aquele momento, porque você está comprando uma história, você está comprando tempo, você está comprando aquilo que foi construído ao longo de anos, né? Geralmente, nossa média de empresas à venda tem mais de 10 anos de mercado, algumas com um tempo menor que isso, mas já cheguei a atender empresas aqui com 70 anos de mercado que queriam ser vendidas. Então, uma vez que você conheça essa empresa, conheça a estrutura dela, conheça a história do empresário, aí nós partimos para análise de dados, de documentação, que é onde a nova direção entra dando total apoio, coletando informações. Nós sabemos um ponto importante aqui que não tem por que a gente mentir. A maioria das pequenas e médias empresas não tem tantas informações regulares, não tem uma contabilidade 100% regular. E nosso papel não é olhar para essas empresas e eliminar elas, senão você não vai comprar praticamente nenhuma empresa no mercado. Até porque big players no mercado têm consistência. Tem vários casos aí divulgados em notícias que a gente pode acompanhar. Então, no fundo, o que vale é entender o momento e como está aquela empresa, né? E avaliar o que pode ser melhorado, o que é bom, que deve ser mantido. Então, essa etapa de conhecer a empresa é fundamental, que a mente vá aberta, né, para olhar oportunidades, olhar dificuldades e entender tudo isso, como tudo isso pode se transformar em um bom negócio. A partir desse momento, abre-se uma ideia para uma segunda etapa, que seria uma etapa de proposta. Olha, me interessei pelo negócio e agora acredito que faz sentido colocar uma proposta na mesa. Uma vez que uma proposta seja colocada na mesa, a nova direção entra com o intermédio de tudo isso, inclusive dando sugestão. Porque como nós conhecemos quem está vendendo, nós já tivemos várias conversas, né, durante o período de análise e de avaliação que a gente faz com aquele empresário, nós entendemos até quanto ele está disposto a receber na entrada, quais são os passivos que você pode assumir, né, nessa compra, às vezes algum financiamento, às vezes algum endividamento que está alongado numa condição boa. Então nós sabemos conduzir a melhor proposta possível, sabemos levar também uma proposta que pode parecer ofensiva de uma forma leve para aquele empresário que está vendendo a empresa. E eu sempre falo, não se apegue ao preço inicial de venda, se apegue a entender se aquilo é um bom negócio ou não. Depois, né, a gente vai para a parte de entender
como precificar, como pagar, como entender se aquele ativo é bom ou não. Eu costumo dar um exemplo que eu vivi na prática. Uma das indústrias que nós compramos foi uma operação aí acima de 3 milhões de reais, e depois de um tempo que eu entrei naquela operação, eu fiz algumas reflexões pensando assim, e se eu tivesse pago um valor a maior do que isso, se eu não conseguisse chegar nesse valor que foi pago, se eu tivesse pago 30%, 40%, 50% a mais do que eu paguei, será que ainda seria um bom negócio? E eu tenho a convicção de que seria, né? Com um payback mais alongado, com um retorno do investimento um pouco mais alongado, mas não deixaria de ser um bom negócio. Então eu vejo como às vezes nós não podemos perder uma oportunidade só porque o nosso feeling de preço talvez esteja dizendo que está caro, né? Que está a mais do que eu acho que deveria ser pago. E da mesma forma, eu também fiz essa reflexão dizendo, se eu tivesse pago a menos do que eu paguei, será que eu teria feito um grande negócio? Talvez sim, né? O meu payback seria mais curto. Mas no fundo, o que vale é conseguir fazer o negócio, porque se você não fizer ele, talvez você perde um bom ativo e passa 5 anos você tá sem empresa, está sem o negócio e continua com o dinheiro parado lá na renda fixa e com o sonho de comprar uma empresa. Então, essa linha é muito importante. Uma vez que faça uma proposta que o empresário aceita, a gente vai para as partes burocráticas. E aí existe um mecanismo que eu gosto muito, que é o que a gente chama de MOU, que é um período onde a gente faz um pré-contrato, coloca todas as condições muito bem colocadas, né? Essa parte do nosso jurídico entra e nós temos um jurídico especializado, são de todas essas transações que fizemos, cada um traz um aprendizado onde a gente vai somando, incorporando e aí consegue entregar o melhor, um ambiente seguro e que a gente chama de bilateral, né? Porque uma negociação segura ela não pode ser só para o lado do investidor, ela não pode ser só para o lado de quem vende uma empresa, e é por isso que é importante o nosso papel, né? Para trazer equidade no negócio. E esse período de MOU é um período onde você pode ficar dentro do negócio, né, já como um comprador, já como alguém que comprou essa empresa, mas fazendo algumas validações a mais na prática. E é isso que traz tanta segurança para as duas partes. É um período de namoro, um período de aproximação maior, onde a gente consegue entender se não existe algum passivo oculto que não foi informado, se não existe alguma informação lá dentro dessa empresa que não está sendo informada. O vendedor também pode entender, será que esse investidor tem a capacidade de tocar o meu negócio? Será que isso vai ser bom para todo mundo? Então, geralmente a gente trabalha num período entre 30, 60 até 90 dias, não muito mais que isso. Mas, de certa forma, é o que eu mais gosto no mundo dos pequenos negócios. É muito prático, é muito dinâmico e é o que mais funciona. Então, uma vez que a gente entende que o processo não é tão complexo quanto parece, e existem vários mecanismos, inclusive, como eu falei, muita coisa o investidor pode delegar para a nova direção, né? Ou até para terceiro, se for do interesse dele, se tiver pessoas da tua confiança. Mas são processos de auditoria, de due diligence, processos de mapeamento, são coisas que o investidor não precisa na prática fazer manualmente, ele pode sim contar com apoio e ter mais segurança e ter mais parceiros para estar fazendo isso de uma forma mais assertiva possível. Um ponto muito importante que eu falei nesse processo e que talvez seja uma das coisas que a gente mais vai falar aqui hoje, e é o que eu mais falo na minha rotina, no meu dia a dia, na minha vida. Inclusive, semana passada estava num evento lá com o Flávio Augusto, o Joel J, e tive a oportunidade de falar com eles e falei sobre isso também, que é a precificação, né? Como que a gente entende quanto vale uma empresa? Hoje no mercado existem várias metodologias, mas eu afirmo com precisão que não existe nenhuma metodologia que foi feita para avaliar o low middle marketing, que foi feita para avaliar essas empresas que nós estamos falando, essas empresas que nós vivemos, essas empresas que nós temos real interesse em comprar e vender. E isso acaba trazendo um desafio, porque se nós utilizamos metodologias que não foram feitas especificamente para avaliar esse perfil da empresa, muitas vezes nós temos números que não batem com a realidade. E, no fundo, uma empresa vale quanto alguém está disposto a pagar por ela. E também quanto quem está vendendo está disposto a aceitar por aquele valor. Então, por isso que é tão importante que a gente faça essa conexão, que a gente, aos poucos, entenda as dores do empresário que quer vender, né? E use cases, que hoje é a nossa principal ferramenta na hora de mostrar para o empresário quanto vale o negócio dele, é usar cases, é mostrar outros negócios, é comparativos. Nós não temos FIP de empresas. No mercado de carros nós temos FIP, no mercado de imóveis nós temos o valor valor médio do metro quadrado, e das empresas nós temos que utilizar parâmetros que nós encontramos. Então, essa é uma grande vantagem nossa por atender milhares de empresas. Eu quero aproveitar esse momento onde a gente vai entrar nessa parte de precificação para chamar uma pessoa que me acompanha aqui há alguns anos, que faz
boa parte dos processos das negociações e que dá total apoio tanto para investidores quanto para empresários que querem vender seu negócio. Falando um pouquinho já da nossa equipe, hoje nós somos em mais de 25 pessoas para dar esse apoio total, né, para quem quer comprar, para quem quer vender. Estamos expandindo, indo já para outros estados já no segundo semestre agora. E eu vou chamar aqui o Amarildo, que é o meu sócio e que hoje atua principalmente na parte de análise de dados. Amarildo, chega aí e vamos contar um pouquinho para essa galera a parte técnica sem ser técnico, né? O Amarildo é responsável principalmente pelas negociações, né? Pela parte de análises, tem um time abaixo dele aí que faz todo o apoio nos números e dados. E Amarildo, eu gostaria que você se apresentasse rapidamente e que desse um gancho nisso que eu falei da precificação, né? Porque é o maior desafio. A gente vê muitos investidores deixando de comprar negócio porque ele acha que está caro, porque alguém falou para ele que está caro. E, por outro lado, também vemos muitos empresários que querem vender a empresa perdendo a venda por achar que está recebendo pouco, por achar que aquilo não está dentro do mercado. E muitas vezes a gente vê essas duas pontas, né? Ficando anos ali sem vender, sem comprar, porque sempre acha que está caro ou que está barato e que não consegue entrar numa visão, né, mais clara, mais de longo prazo mesmo, né? Porque comprar uma empresa a gente sabe que não pode ser tão imediatista assim, né? Então, seja bem-vindo aí ao nosso webinar e conta um pouquinho para a galera da sua expertise e o que a gente pode somar para eles. Boa noite a todos. Já estou na nova direção, há um pouco mais de 2 anos, auxiliando a relação entre investidores e vendedores de empresas. E o meu principal trabalho, o meu principal foco é garantir que ambas as partes fiquem confortáveis na mesa da negociação. O meu trabalho é avaliar a empresa, levar esses detalhes técnicos para o investidor e que ele possa tratar isso com leveza todo esse processo. O processo de compra de empresas dentro desse mercado que a gente está inserido é rápido, ele acontece de forma dinâmica. Então o investidor avalia de forma rápida os dados que ele recebe e já vai para uma rodada, uma jornada junto com o proprietário da empresa para entender mais sobre o negócio, tirar dúvidas e ali, sentindo confortável, já dá sequência numa negociação. Legal. Amarildo, inclusive pegando esse gancho que você está falando da agilidade, né? Conta um pouquinho sobre os bons ativos que a gente recebe na nossa carteira, né? A velocidade que alguns ativos são vendidos, que eles não chegam nem a ir para o mercado, não chegam nem a ser anunciados, e alguns nós não chegamos nem a fazer todo o processo necessário que deve ser feito, né? Porque a gente já tem algumas pontas já para apresentar e acaba encurtando todo esse caminho. Legal tu falar sobre isso, até porque pequenos negócios, eles estão muito aderentes a uma tese que a nossa casa apresenta, que são negócios que não têm uma concorrência direta com a China, né? Então, o produto final é produzido, produto ou serviço é produzido aqui, mas não tem como se exportar essa atividade da China. Não tem uma concorrência direta com o IaaS, então não vão ser mercados que podem ser disruptados de forma facilitada por conta de IA. Um proprietário que já construiu um negócio consolidado em 5, 10 anos, onde toda a demanda comercial já vem de forma orgânica. Então, esses itens importantes que acontecem na tese, quando o ativo chega com essas características, é muito difícil até a gente conseguir anunciar, porque o nosso já é algo que o nosso investidor entendeu e que a gente está fazendo esse trabalho também de criar esse senso de conhecimento sobre as melhores oportunidades que tem no negócio. E isso aparece todos os dias na nossa casa. Inclusive, nós temos investidores que estão na 4ª aquisição aqui com a nova direção de negócio. Investidores que já compraram, que já venderam. E quando eu falo investidor, até eu gosto de deixar isso bem claro. Tem aquela sensação do investidor de bolsa, né? Do investidor de empresas que alocam ações. O nosso investidor é o comprador de empresas mesmo, né? São pessoas como eu, como o Amarildo, como vocês, que já tem algum negócio, que já teve ou que trabalhou por muito tempo. Nós temos atendido um público ACE-level, ACOs de empresas que por muitos anos foram CLT, ex-bancários e que guardaram um capital, um patrimônio e entenderam que chegou a hora de colocar
esse capital em risco, de colocar esse capital para render mais, de fazer por eles mesmos, né? A gente vê uma dor, Amarildo, de CLT que ficou muitos anos fazendo dinheiro, colocando muito dinheiro no bolso dos outros, né? E aí eles chegam com aquela vontade de fazer capital e patrimônio para eles próprios. Inclusive, uma coisa interessante de a gente falar é a questão desses empresários, Amarildo, que chegam até a gente e nunca tiveram uma aquisição na vida deles, nunca fizeram uma aquisição, né? E a gente tem alguns cases de sucesso. Eu vou aproveitar o gancho para a gente falar sobre 3 cases de sucesso aqui da Nova Direção Negócios. Poderia falar de 10, de 20, de 30, nosso tempo é curto, mas vamos falar sobre 3. Quero que você comece contando um pouquinho sobre um dos cases de uma indústria que a gente vendeu rapidamente, que inclusive teve fila de investidor e que teve proposta em cima de proposta. A gente não fez um leilão, basicamente a gente deixou o vendedor escolher quem ele achou mais apto, né, a comprar. Conta um pouquinho desse case, Amarildo, inclusive dá para a gente até falar em números, né? A gente não pode abrir informações, né, que são confidenciais sobre o nome da empresa, mas a gente pode aqui debater um pouco sobre números e como foi feita essa aquisição. Conta um pouquinho aí, Amarildo. Uma das oportunidades que rodou muito rápido na nossa casa, essa oportunidade era uma indústria que fazia a reciclagem de pallets. E o primeiro momento, quando você olha um negócio desse, você fica pensando assim, cara, mas o que de sexy tem nesse negócio, né? E de sexy não tem muito, né? É uma atividade bem operacional, que exige muita mão de obra, que exige muita força de trabalho, muita demanda comercial, porque é um volume muito grande, né? O setor de logística acaba... O valor agregado é baixo, né? O valor agregado baixo, não, commodity, né? E com o setor logístico pedindo em grandes volumes. O proprietário que tocava era uma empresa familiar, né? E o proprietário que já se apresentava sinais de cansaço, ele estava buscando fazer a venda dessa empresa. Fizemos a precificação, chegamos ali num valor-alvo, perto de 1.300.000. E quando a gente começou a levar essa tese para os nossos investidores, começou a apresentar aquelas características específicas, né? Não tem uma concorrência direta com a China, não tem uma concorrência direta com a IA, é sim um trabalho muito braçal, mas que poderia ter um upside muito alto. Nesse contexto, lembro que naquela jornada a gente levava um investidor após o outro, né? Já tinha um investidor na sala conversando com o proprietário. Esse caso é interessante. O Amarildo levou um investidor às 3 da tarde e eu tinha marcado às 5 de levar um investidor lá. E aí eu sabia que a conversa poderia ser longa e aí ele me avisou, olha, segura o investidor aí porque eu tô com eles aqui ainda. Então os investidores saíram, eu cheguei com outros. E foi nesse dia que a gente recebeu a proposta que fechou o negócio, né? Então a pedida era 1.300.000, foi fechado mais ou menos em quanto? Na casa de 1.100.000. 1.100.000, então teve, né, uma negociação ali. Essa empresa tinha mais ou menos quanto de passivos que foram assumidos? Eram financiamentos que estavam com uma condição boa, um alongado? Legal, tinha em torno de 500 mil em passivos, né? 500 mil em passivos que foram assumidos. E o restante foi a negociação ali que teve um pequeno parcelamento, teve uma entrada relevante. Um veículo que entrou no negócio. Isso, uma entrada relevante com permuta, né? E mais um pedaço financeiro que foi o sinal do negócio. Mas foi também uma operação assim que em menos de uma semana já estava vendido. E a gente não contou uma coisa, né? Nós éramos um potencial comprador, né? Antes de nós levarmos esses investidores, nós tínhamos decidido que iríamos fazer uma proposta desse negócio. Mas claro que nossa prioridade são sempre os investidores, porque negócios para nós aparecem todos os dias e a gente acabou deixando passar aí, colocando na mão de bons investidores e hoje estão lá todo mundo feliz, inclusive temos relacionamento de amizade que foi criado entre todas as partes, que até hoje a gente toma café e almoça juntos, né? Eu vou contar um segundo case aqui, que foi um case muito legal, que eu recebi um investidor que é um cara muito conservador, uma pessoa que já tinha seus 60 anos de idade, que nós consideramos ainda um jovem, mas para alguns talvez pensam que com 60 anos ninguém está procurando uma empresa para comprar, mas ele veio procurando uma empresa. E ele veio com uma dor muito grande, ele havia perdido em torno de 3, 4 milhões de reais no investimento que ele fez que não deu certo, né, um investimento em ações. E aí ele chegou com essa dor de que ele falou, cara, inclusive foi uma reunião bem tensa, onde ele se emocionou contando que ele falou, eu perdi tudo que praticamente eu juntei minha vida toda, né, um capital que eu tinha guardado, ele sempre foi aplicando.
e ele veio com essa dor muito grande, mas ele estava determinado a recuperar esse investimento, né? E ele olhou para esse mercado de compra e venda de empresas, ele já tinha um negócio, né, com muito know-how, que é uma contabilidade, e eu tinha uma contabilidade, né, tinha acabado de chegar esse ativo para oferecer para esse investidor. Foi uma negociação muito rápida, muito dinâmica, foi uma das negociações que eu comentei aqui, que levou 15 dias para ser efetivada. Como ele havia consumido esse capital, ele estava sem grandes recursos disponíveis. E esse ativo que eu ofereci para ele era um ativo onde o vendedor queria, vou até usar aqui, Amarildo me permita, fazer algumas matemáticas aqui para que fique legal para todo mundo entender. Não sei se alguém não estiver enxergando aí, manda um comentário que a gente faz o ajuste no vídeo aí. Mas a pedida inicial por esse ativo era 2 milhões de reais. Eu vou abrir aqui números, né, como falei, porque não expus aqui o nome da empresa. E esse é um excelente ativo, tá? Então, cuidem para não fazer o comparativo, que nem sempre esses ativos chegam na nossa frente. O lucro líquido dessa empresa aproximado era de 100 mil reais por mês, tá? Então, nós estamos falando de um negócio interessante, payback de aproximadamente aí 20 meses. É algo muito raro no mercado, mas existiam alguns riscos, né? Era uma carteira sensível, eram informações que não estavam tão claras, eram muitos desafios envolvidos. E aí é um ponto, né, Amarildo, que nós podemos deixar bem claro. Quanto mais risco na operação, quanto menos organizada ela está, quanto mais dono dependente ela está, então o dono está muito envolvido, a tendência é que você pague um valor menor, né, um payback mais curto comparado ao mercado. Quanto mais organizada ela está, quanto mais a contabilidade dela está regular, menor o endividamento, quanto o dono não fica naquela empresa, ela é autogerenciável, então pode ter certeza que o valor vai ser realmente a maior. Então quando a gente fala maior, a gente gosta de usar muito múltiplo de lucro. Inclusive teve um estudo recente, um estudo americano, que ele diz o seguinte: a média da venda do low middle marketing, né, nos Estados Unidos é de 2,86 vezes o retorno do investimento. Então quer dizer o quê? Quase 3 anos é a média do retorno do investimento na compra de pequenas e médias empresas. Se você pegar grandes players listados em bolsa, grandes negócios, essa média é de 5 anos para cima, né? O múltiplo do EBITDA que a gente fala, mas aqui a gente gosta de falar muito do múltiplo do lucro líquido, então nós costumamos falar que entre 2 e 4 anos é o múltiplo ideal para esse perfil de negócio, daí com base nessas características que eu comentei com vocês. Então era uma empresa que dava 100 mil de lucro por mês, uma pedida de 2 milhões e meio. A gente fez uma negociação rápida porque o vendedor precisava e queria muito vender porque ele estava com um problema familiar muito grave, estava separando, a mulher era sócia, ele estava extremamente estressado, ele estava disposto, se não vender, a fechar o negócio. Então foi por isso que a gente conseguiu uma negociação tão rápida. Esse cara fez uma contra-oferta, ele falou: olha, eu baixo o valor, mas eu quero 1,5 milhão e tem que ser à vista. E o meu investidor estava descapitalizado e havia acabado de perder um recurso. O que ele fez? Ele falou: Juan, eu gostei do negócio, eu vou arriscar, eu entendo de contabilidade, eu consigo otimizar tudo que ele está fazendo e fazer muito melhor do que ele fez. Ele foi no banco, né, inclusive Banco Sicredi, eu lembro até hoje, buscou esse recurso no banco, ele buscou acho que 1 milhão e alguma coisa. Então fez um financiamento para comprar essa empresa, né? Ele tinha um laço de garantia real, conseguiu colocar uma taxa boa. E ele comprou essa empresa por 1,5 milhão de reais à vista. O que ele fez? Ele trouxe a operação para dentro da casa dele, da empresa dele, né? Trouxe eram 12 funcionários, ele conseguiu trazer para a equipe dele, ele conseguiu reduzir custo de aluguel, ele conseguiu reduzir alguns custos administrativos, ele tinha um software onde ele tinha um desenvolvedor, ele conseguiu trazer toda a carteira que esse cara tinha um desafio grande em administrar através de planilhas, ele trouxe tudo para dentro de um software depois de alguns meses. E esse lucro aqui ele levou provavelmente em torno de 20%. Né? Um ano depois ele me ligou e falou: Juan, já quitei o banco, já
paguei toda a conta, agora quero mais negócios. E até hoje ele ainda é um investidor que senta na nossa mesa. Então esse é um case muito legal que eu gosto de contar, que foi bem sucedido para todo mundo. E olhem que interessante, quem comprou tinha 60 anos e hoje ainda quer comprar mais empresas, e quem vendeu era um empresário de 40 anos que falou, eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar tranquilo, eu gosto do mercado de ações, ele fazia já alguns investimentos há muitos anos e até hoje ele é um cara que não se envolveu em outra operação, outro CNPJ. Para finalizar a parte de cases, que eu acho que é muito legal, que cria uma conexão real, eu vou falar do último case, Amarildo. E esse case você vai saber bem, porque essa é uma empresa que foi comprada aqui pela Nova Direção, que eu, inclusive, também queria ter comprado e acabei deixando passar esse ativo. E quem comprou está com a gente de novo, quer vender a empresa agora já com valuation mais elevado. Jogou o jogo do equity, que é o que a gente costuma falar, ainda não falando sobre isso aqui hoje, agora vai ser essa pauta daqui para frente, porque olha só, não dá para olharmos só para a geração de caixa, para o lucro que aquela empresa gera, a gente tem que olhar também como eu consigo elevar o valor desse negócio, dobrar o equity dela, né? Comprar por 1 milhão, por 1,5 milhão e fazer otimizações, melhorias, colocar sistema, IA, e aumentar resultado, colocar um time comercial que não existia, colocar uma gestão que não existia e fazer com que essa empresa, às vezes, gerando o mesmo resultado ou um pouco maior, que ela tenha o dobro do valor do que você pagou. Isso é um payback oculto que ninguém olha, que é o que nós falamos de jogo do equity. Essa terceira operação que eu vou contar para vocês era uma operação que também chegou aqui para nós na faixa de 1,5 milhão o valor de venda. Era um empresário que estava cansado, desgastado. Era uma empresa que gerava aí aproximadamente 50 mil de lucro líquido mês, tá? Uma geração de caixa. E ela teve uma condição de negócio muito específica. Esse empresário já estava morando, a empresa em Curitiba, ele morava no Rio Grande do Sul. Ele estava perdendo a mão da gestão, ela tinha alguns desafios, algumas questões ali de risco realmente elevadas que fizeram com que esse empresário fizesse uma condição de compra muito boa. A condição de compra foi o seguinte, 300 mil de entrada, tá? E um saldo, a gente chegou num valor aqui, se eu não me engano, de 1,2 milhão. Tá? E essa diferença de saldo aqui foi feita em, vou chutar aqui que eu não lembro de cabeça, mas em 30 vezes. Não é sempre comum, como eu falei, tinha um fator motivador para isso, que o empresário também já vinha tentando vender a empresa por muito tempo. Quando ele chegou aqui na Nova Direção, ele já estava 2 anos tentando vender a empresa dele, então nós conseguimos rapidamente uma solução que ele não tinha recebido nenhuma proposta tão boa antes disso. Então, o empresário que comprou essa empresa, ele entrou na operação, ele otimizou, ele regularizou muita coisa que estava errada, ele trocou o ponto de lugar, ele conseguiu enxugar. Então, hoje é uma operação que já dá muito mais resultado que isso. Ele conseguiu alavancar bastante ativos, então ele comprou muitos equipamentos e é uma operação que ele mesmo fala que ele tirou o retorno do investimento dele em menos de 1 ano, porque ele conseguiu retornar esse investimento fazendo saques e ainda assim pagando essa parcela. É isso que dificilmente você consegue fazer uma matemática na hora de comprar uma empresa. Você só vai conseguir fazer ela depois que você entrar e conseguir elevar os resultados e crescer ela. Resumo da história, hoje é uma empresa que está à venda acima de 3 milhões, tá? Então, foi uma negociação que foi feita 3 anos atrás. Esse empresário mais que dobrou o valor do negócio, certo? Ele conseguiu pagar o próprio negócio com os rendimentos que ele teve dentro da empresa e hoje, se ele vender, ele tem mais que o triplo, o quíntuplo do patrimônio que ele tinha quando ele entrou nessa operação. Então, esse é o payback que ninguém conta. É o payback que a matemática de essa empresa dá 50 mil de lucro, eu estou pagando 1,2 milhão, então lá está muito distante, Rua. A gente está falando aí de 3, 4 anos para retornar meu investimento. Depende. Se você tiver um olhar frio de que você vai entrar, não vai fazer nada para melhorar aquela empresa e vai ficar sacando aquele dinheiro para retornar seu investimento, talvez faça sentido. Mas se você tem um olhar de crescimento, um olhar de que você vai conectar essa empresa com pessoas, com oportunidades, com negócios, que você vai fazer melhorias nela para que ela tenha um valor maior, aí o jogo vira, o jogo muda. É por isso que eu falei para não se apegar a preço, e sim ao que você consegue agregar de valor e construir dentro daquela empresa. E aí, Amarildo, eu vou passar a bola para você. Como gerar valor numa empresa
sendo que às vezes o empresário não tem tanto know-how. Inclusive, nós podemos falar isso com propriedade, porque hoje nós estamos focando muito na aquisição de indústrias e nós não tínhamos um know-how em indústria. Como que a gente fez, Amarildo, e que você recomenda para investidores que às vezes não querem tocar um negócio, ou que às vezes querem tocar, mas sozinhos não se sentem competentes suficientes? Qual que é o segredo, né? Como que eles encontram pessoas e conseguem fazer isso da melhor forma possível? Interessante você falar sobre isso, porque até recentemente vendemos uma empresa de gestão de Airbnb. E o proprietário que estava fazendo a aquisição, ele não tinha know-how sobre o segmento. Quando chegou aqui, a nova direção ela tem uma preocupação que tanto o investidor quanto o vendedor, eles se sintam seguros. Nós conectamos pessoas que poderiam vir ajudar esse investidor a fazer essa aquisição de uma forma mais tranquila, né? Então a gente achou quem fosse tocar o negócio para essa pessoa, né? A nova direção é um canal de aquisição de várias pessoas que vêm procurando negócios, vêm procurando oportunidades e necessariamente aqui a gente já tem uma esteira onde a gente desenvolve as pessoas para estarem se relacionando com investidores ou com vendedores. Então parte do nosso trabalho agora é também ter essa aquisição de pessoas muito forte, onde a gente vai estar tanto para a nossa esteira, quando nós estamos adquirindo, a gente ter pessoas com especialidade técnica em um segmento que a gente não tem conhecimento, quanto também até auxiliando investidores, apresentando essas pessoas que passam por nós diariamente, buscando oportunidades de trabalho, buscando auxiliar investidores em segmentos que muitas vezes talvez não tenham conhecimento. Então hoje o investidor, ele entrando na esteira de compra de uma empresa, a gente já começa esse trabalho de mostrar para ele que existem pessoas que estão dispostas a ir executar essa atividade, estar lá na fronte de batalha dessa operação e ajudar esse investidor a realmente ter esse payback, né? Então, para quem está buscando investir, entenda, existem pessoas que podem te ajudar lá na ponta e por mais que você não tenha esse conhecimento técnico para estar executando essa atividade, haverão pessoas que vão vir para te ajudar. E isso não é difícil, né? Então faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, algo que a gente gosta muito de fazer e é algo que viabiliza essas transações a estarem sendo realizadas aqui na nossa casa. Então, de forma prática, nós acreditamos que não é necessariamente, obrigatoriamente, que você tenha know-how para entrar naquela empresa, que você tenha um conhecimento muito grande sobre aquele mercado. O que você tem que ter é apetite, né, por fazer aquele negócio crescer, tem que ter algum tipo de sinergia ou gostar daquele setor, porque também não faz sentido você entrar em algo que você não acredite que possa ser promissor no futuro. Então isso é um ponto muito importante. Agora, a questão do know-how, existem pessoas que você pode se conectar ou até dar uma sociedade, às vezes, que já tem expertise no setor. Então pode ser algum amigo, algum conhecido, ou você pode pedir indicação para parceiros, para a nova direção. Esse caso do Airbnb que o Amarildo citou foi uma negociação recente, onde quem comprou não entendia nada do negócio e não tem tempo para estar lá na gestão, que já tem vários negócios. E aí nós indicamos uma pessoa que tem expertise e habilidades para atuar naquele setor, para entrar junto com esse investidor. E aí foi onde fechou as pontas, onde fechou a conta, né? Senão esse investidor não compraria. Então, uma coisa muito importante para deixar claro aqui é que assim, existem diversos perfis de investidores. Pode ser que você queira buscar um negócio para entrar lá na gestão e tocar e fazer acontecer na prática, que você esteja buscando essa oportunidade. E pode ser que você não queira ter esse trabalho, né, de entrar naquela operação, de se envolver, de criar uma rotina lá dentro. Talvez você tenha outras atividades e não tenha tempo para isso. Então, nossa recomendação é que você encontre pessoas que possam fazer isso por você. Nós aqui fazemos isso hoje. Nós temos mais de 18 sócios. Quando eu comento com as pessoas, algumas pessoas vêm com aquele trauma, né? Sócio não funciona, sócio... Eu falo, olha, eu tenho que discordar porque nós temos 18 sócios e 18 bons sócios hoje, que todos a gente tem um excelente relacionamento. E a gente busca, quando entra um negócio, sócios com sinergia. Então, muitas vezes a gente usa o modelo do partnership, vesting, que é uma coisa que a gente pode ajudar também em uma outra conversa, né, Marildo? O nosso jurídico é especialista nisso, que é o seguinte, você compra uma empresa e você conhece alguém que é diretor... Vamos dar um exemplo aqui. Você está comprando uma indústria e você conhece alguém que é diretor de produção industrial da Volvo.
E você sabe que esse cara está lá desconfortável, que ele tem muita competência, muita habilidade, mas ele não tem coragem para sair empreender. Você chama esse cara para uma conversa e fala, olha, eu gosto de você, a gente é amigo, a gente jogava futebol junto, né? E eu quero que você entre nessa empresa comigo. Se quer conhecer o negócio, quer ver se tem interesse. E às vezes você oferece uma parte pequena daquele negócio, como um partnership, para essa pessoa entrar com gestão no negócio e te dá todo o apoio. Então, são vários formatos diferentes que existem e que ninguém conta no mercado, mas nós estamos fazendo isso na prática. Hoje, nós temos 9 operações, né? São 9 empresas nossas no mercado. Como falei, nossa pretensão agora no segundo semestre é fazer mais 2 ou 3 aquisições, né, Mario? Exatamente. E nós criamos uma esteira de talentos, de aquisição de pessoas, onde... Por que nós estamos tão inclinados a comprar mais 3 negócios? Porque nós já temos pessoas para entrar nesse negócio junto com a gente, onde nem eu, nem a Marildo, nem ninguém no nosso time vai precisar diretamente estar lá na ponta. Agora, isso não quer dizer que não vai ter trabalho, né? O trabalho existe, o que nos move é o desafio de entrar numa operação, de fazer grandes mudanças. Acho que para concluir, a Marildo, a gente pode falar sobre isso, né? Sobre algumas empresas, e vamos citar um último exemplo, da nossa operação na nossa indústria de paver e bloco de concreto, que é uma operação onde a gente entrou, saiu de um faturamento de 250 a 300 mil reais, em 4 para 5 meses fomos para 1 milhão de faturamento. E o que a gente colocou de diferente nessa empresa, Marildo? Fala muito desse ponto que o empresário que está cansado, ele já está fazendo o mesmo há muito tempo, né? Como que a gente conseguiu transformar esse resultado e que é uma coisa que todo negócio que está à venda vai ter, né? Aquele empresário que está sem energia, que já não está fazendo o básico bem feito, que aí a gente entra, coloca energia, né? Conta um pouquinho para a gente finalizar esse webinar e trazer mais algumas informações no próximo evento que a gente vai ter, mas para esses investidores entenderem que, cara, esse mundo é incrível e só colocando energia num negócio você já transforma ele. Aí, claro, existem os a mais ali que vão ajudando nesse processo. Excelente ponto, até porque empresas quando entram na nossa esteira de venda, elas apresentam uma característica muito importante, que é a diluição da energia do proprietário, né? A falta de energia. E a primeira coisa mais importante, essencial, é ter energia. Uma energia contagiante, uma energia que movimente a equipe, que transforma aquela... Muitas vezes a equipe já perdeu o rumo, né? Tá sem cultura, né? Tá sem cultura, tá acreditando que é aquilo ali, é aquela jornada, não consegue entregar resultados melhores. E algo interessante, a mesma empresa que faturava 250 mil é 90% a mesma empresa que hoje faz 1 milhão. É com as mesmas pessoas, com a mesma infraestrutura, com o mesmo maquinário, e que a gente conseguiu, desenvolvendo uma arquitetura de gestão da empresa, a apresentar esse resultado. Algo muito importante que tu falou um pouco antes, Juan, o partnership é essencial, porque ele vai criar essa experiência de dono, essa demanda de dono em quem está lá na frente, né? Então a gente achou uma pessoa que é super capacitada. Foi um trabalho extensivo, né, para busca desse talento que está hoje lá na frente, e que ele, estando com o Vest, né, estando com o partnership, apresenta aquela dor de dono, aquela vontade de fazer o negócio funcionar. É uma pessoa que entrega muita energia lá na frente, que entrega essa cultura que a gente busca nos negócios para que gere mais o resultado. O resultado financeiro, ele vem da energia imposta no trabalho. Então a gente tem pessoas que estão colocando uma excelente energia. Essa energia contagiou até o antigo proprietário, né, que continua sendo nosso sócio e que entrega um excelente resultado. Nós podemos abrir o jogo aqui, é uma empresa que nós entramos com a intenção de vender ela em pouco tempo, né, de vender ela em alguns meses, em um ano. Nós entramos com sociedade para otimizar aquele negócio. E agora ninguém quer vender porque é um negócio que está gerando caixa, que todo mundo está feliz e que tem muita perspectiva de crescimento ainda, né? Então, nós vivemos isso na prática, nós já vimos centenas de negociações bem-sucedidas, algumas também não sucedidas, mas são muito pequenos casos e raros, né? E quando houve falha em alguma dessas questões que a gente está falando aqui. Uma das coisas muito importantes também, para a gente finalizar, é sobre o risco. Não existem negócios que você vai investir que não vão
ter riscos envolvidos naquele negócio, né? Algum endividamento, principalmente essa questão da falta de informação. Essas empresas que a gente está falando, muitas não têm um RP 100% ajustado, às vezes não tem um controle de estoque, às vezes tem uma contabilidade ruim, às vezes, né, tem um péssimo controle financeiro, mas é aí que nós olhamos como oportunidade. É aí que entra a questão, nossa, essa pessoa não está fazendo o básico bem feito, imagina se fizer. Então, o nosso olhar para esses pequenos e médios negócios, né, é com muito carinho, porque quanto mais problema, mais desafios aquela empresa tem, e ainda gerando resultado, é uma questão de um potencial que só entrando naquela empresa e fazendo pequenos ajustes, ajustando um sistema que não existe, melhorando um relatório financeiro que não existe, trazendo para um fornecedor uma contabilidade, um prestador de serviço melhor, com certeza o resultado é infinitamente melhorado, né? Então, acho que é isso, Amarildo. Agradecer por você ter contribuído aí, nem estava combinado, mas eu quis chamar para mostrar um pouquinho dessa força que a gente está tendo no mercado. Nosso foco diário é conectar essas empresas, entender, aproximar, melhorar a documentação. Nós estamos trazendo muita tecnologia para ajudar o investidor na hora da aquisição, né? Por exemplo, uma das dinâmicas que nós estamos fazendo é uma auditoria de extratos bancários para entender se aquele lucro informado é o real. E não é porque nós desconfiamos do empresário, não é porque nós achamos que ele está mentindo, é porque muitas vezes ele não consegue fazer esse cálculo porque ele foi fazendo, né? Vou dar um exemplo de um clientaço nosso, um parceirão que inclusive, né, está à venda aqui agora, cada vez estamos olhando com melhores olhos porque gera muito caixa, mas é um cara que era mecânico, ele era caminhoneiro, virou mecânico, abriu o negócio dele e hoje é um cara que tem mais de 200 mil por mês de resultado limpo no bolso. Mas pensem que essa pessoa foi fazendo acontecer, foi entrando na operação e ele não teve ninguém ensinando para ele, né, de um caminhoneiro para virar um excelente gestor. Então, naturalmente, ele não consegue nos entregar uma DRE lapidada, auditada, mas ele consegue dizer, Juan, Amarildo, meu negócio é muito bom, cara, mas eu preciso de alguém aqui que hoje consiga levar ele para o próximo nível, porque eu cheguei no meu teto. Então, e o cara com uma prova social muito forte, né? Com patrimônio consolidado na pessoa física, um negócio lindo de ver no dia a dia. Exatamente. Então, são características que mostram que mesmo as operações que não têm um nível de governança tão avançado, o resultado e o patrimônio do proprietário mostram tudo que foi construído. Então, esses são excelentes, esse daí é um gancho, né? Para excelentes oportunidades que estão na nossa carteira hoje, né? E é isso aí, Amarildo. Então, nosso foco é ajudar nossos clientes e parceiros a gerar patrimônio, é jogar o jogo do equity, é fazer bons negócios, né? Então, gostaria de fechar aqui agradecendo cada um de vocês, né? Vocês participando, contribuindo, estão nos ajudando no nosso projeto de desenvolver melhor esse mercado de compra e venda de empresas no Brasil todo, né? Principalmente aqui em Curitiba, que é uma cidade tão acolhedora, uma cidade onde a gente se conhece tanto, região metropolitana, onde a gente está com muitas oportunidades, inclusive. E eu quero fechar com um convite aqui muito especial que a gente criou, particularmente para você que está assistindo, para você que dedicou essa tua última hora aqui para ouvir esse conteúdo. Nós criamos uma segunda etapa, né? Vai ser o nosso segundo evento do ano, vai ser um evento exclusivo para empresários. Então, no dia 8 de julho, nós vamos fazer um evento. Vai ser uma manhã toda, onde nós vamos apresentar algumas das melhores empresas que estão no nosso portfólio de ativos. Estamos selecionando a dedo negócios exclusivos, alguns deles que você não vai encontrar no nosso site, que ainda nem chegaram na mão de investidores. E nós vamos colocar isso para apresentar de uma forma bem didática, bem dinâmica. E eu quero que você participe, né? Vai ser exclusivo, nós vamos fazer um filtro, uma qualificação de quem vai participar. Vou deixar o link aqui na descrição do evento aqui, do webinar. Vai ficar também nos comentários. Se você não encontrar, manda mensagem que a gente vai se conectar. Mas é muito importante que, se fez sentido para você esse papo, se você quer se aproximar do mundo dos negócios, que você participe, porque nós vamos levar o ouro lá, né? No nosso último evento, nós fechamos a venda de uma empresa que foi um excelente negócio. Então, eu tenho certeza, né, que vai ter muito conteúdo e muita informação lá exclusiva e que vai fazer sentido você participar. Serão vagas limitadas, né? Serão vagas limitadas, né? Não sei o número específico, mas a gente já está com lugar
fechado, e a gente gosta, inclusive, né, Marildo, de algo um pouco mais intimista. Então, nós não vamos fazer nos próximos tempos eventos para muitas pessoas, porque esse mundo da confidencialidade a gente tem que estar num ambiente seguro, que a gente confie nas pessoas, que eu saiba que o empresário que senta na mesa pode se conectar com um investidor já nosso, que ele pode fazer negócio, porque são todas pessoas de bem, né, e de confiança. Então é isso, deixo aqui minha gratidão e espero ver você em breve. Valeu, Amarildo, obrigado pela participação em parceria. Valeu, uma excelente noite. Vamos para cima.